Brasileirão Série A, tabela de classificação e os resultados dos últimos jogos. Tudo nesse vídeo para vocês agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho das notificações para todos e deixar aquele like que ajuda bastante. Vamos para o vídeo. A rodada de número 8 do Brasileirão Série A já começou. Vamos conferir como foram os primeiros jogos e em seguida a tabela de classificação para vocês. Atlético Goianiense 2, Corinthians também 2, Juventude 1, Vitória da Bahia também 1, Botafogo 1, Fluminense 0, Bragantino 1, Atlético Mineiro 2. E esses foram os primeiros resultados dos primeiros jogos da oitava rodada. Agora vamos conferir como ficou a tabela de classificação de momento. O Botafogo é o novo líder do Brasileirão Série A 2024, com 16 pontos, 8 jogos, 5 vitórias e apenas 2 derrotas. O Flamengo é o segundo colocado com 14 pontos, 7 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Bahia é o terceiro colocado com 14 pontos, 7 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O São Paulo é o quarto colocado com 13 pontos, 7 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Paranaense é o quinto colocado com 13 pontos, 7 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Mineiro é o sexto colocado com 13 pontos, 7 jogos, 3 vitórias e nenhuma derrota. O Bragantino é o sétimo colocado com 12 pontos, 8 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Palmeiras é o oitavo colocado com 11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O Internacional é o nono colocado com 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. O Cruzeiro é o décimo colocado com 10 pontos, 6 jogos, 3 vitórias e apenas 2 derrotas. O Fortaleza é o 11º colocado com 10 pontos, 6 jogos, 2 vitórias e nenhuma derrota. O Juventude é o 12º colocado com 10 pontos, 7 jogos, 2 vitórias e apenas 1 derrota. O Grêmio é o 13º colocado com apenas 6 pontos, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. O Vasco da Gama é o 14º colocado com 6 pontos, 7 jogos, 2 vitórias e 5 derrotas. O Corinthians é o 15º colocado com 6 pontos, 8 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. O Fluminense é o 16º colocado com apenas 6 pontos, 8 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. E abrindo a zona do rebaixamento, o Criciúma na 17ª colocação com apenas 5 pontos, 5 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. O Atlético Goianiense é o 18º colocado com 5 pontos, 8 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. O Cuiabá está na 19ª colocação com apenas 4 pontos, 7 jogos, 1 vitória e 5 derrotas. E na lanterna da competição, o Vitória da Bahia em 20º com apenas 3 pontos, 8 jogos, nenhuma vitória e 5 derrotas. E assim está a classificação de momento do Brasileirão Série A 2024. E chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações para todos e deixar aquele like que ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.